Senhor, nós esperamos que o Senhor, meu Pai, recebeu a nossa adoração, que o Senhor recebeu o nosso cântico, assim como o Senhor recebe 24 horas com os serafins e querubins que te adoram diante do teu trono, pela tua santidade, pela tua beleza, pelo que tu é, pelo Criador que o Senhor é, pelo Deus que sustenta todas as coisas. As tuas mãos nos sustentam e sustentam esse planeta. As tuas mãos sustentam o sol, as estrelas. As tuas mãos sustentam o que o Senhor mesmo criou. Por isso, Senhor, nós podemos agora contemplar com os nossos olhos fechados o brilho, o poder que sai do teu trono. Podemos, ó Deus, olhar. Não conhecemos, ninguém te conhece face a face, poucos homens te viram face a face, até mesmo a tua face foi escondida de Moisés. Moisés não pôde te enxergar, não pôde te ver. O Senhor pediu que ele se ausentasse, que ele virasse para o outro lado, e ele assim fez. Meu Deus, em nome de Jesus, mas nós podemos imaginar como é o teu trono. Aquilo que nós vamos ver quando nós partirmos desta terra para uma outra dimensão, onde a nossa alma será salva e será entregue em tuas mãos. E nós vamos te ver, conhecer onde tu assenta, conhecer quem está em volta de ti, conhecer o teu trono, o teu sublime trono. Vamos também conhecer a Davi, a Moisés, conhecer esses grandes homens, aquelas grandes mulheres que deram a vida por ti. E nós também, Senhor, estaremos juntos com eles, com toda certeza. Quem crê que estará junto com o Senhor? Quem crê que estará junto com ela? Aleluia. Nós já estamos em culto, em adoração ao Senhor. Nós estamos na presença dele, porque Jesus está no meio da igreja, e a Bíblia fala, onde tiver 2 ou mais, eu estarei lá. E se o Senhor está aqui, nós estamos conectados com o trono da graça, com o trono do Pai, pela presença do Espírito Santo em mim e em você, o Espírito Santo que habita em cada um de nós, para nos colocar na presença dele, na presença do Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que você possa essa noite elevar a tua mente ao Senhor, porque o Senhor quer fazer milagres na tua vida. Ele quer fazer milagres na tua vida, na tua família, na tua casa. Em nome de Jesus, a vara de Arão floresceu, houve um rompimento naquela vara, houve um rompimento, uma aceleração naquela noite. Algo que levaria talvez para dar frutos, 1 mês, 1 ano. Por exemplo, um pé de cacau leva 4 anos para dar os primeiros frutos. E aqui esta noite essa árvore floresceu. Em uma noite houve uma aceleração, houve um rompimento de aceleração. Houve a presença do Deus de Já. E esse Deus de Já, ele pode se manifestar na tua vida. Números 17, o rompimento, Números 17, rompimentos bíblicos. Nós vamos falar sobre aceleração, Números 17. Quando nós trouxemos essas palavras aqui durante 2 cultos, 6 rompimentos em um culto, 6 rompimentos em outro. Muitas pessoas disseram: bispo, isso tem que ser gravado, isso tem que ser feito um vídeo, isso tem que se transformar em um livro. Muitas pessoas me procuraram depois porque admiraram bastante o poder da palavra. Então eu quero trazer isso para você essa noite, para que você entenda. Nós vamos fazer 7 domingos, fizemos 2 domingos, um domingo passado, onde nós falamos sobre santidade e falamos também sobre o esforço e coragem. Agora nós vamos entrar naquilo que você já ouviu, para que você não diga assim: o bispo está repetindo a mensagem. Nós estamos fazendo propositadamente.
Não é uma repetição, é propositadamente durante 7 domingos. Hoje é o 2º domingo, porque nós já estamos naquele processo que todo ano nós fazemos nessa igreja, de já entrar 2018 debaixo da bênção. E 2018 promete. Já há uns sinais matemáticos na economia que 2018 será um ano diferente. Então você que não perdeu ou que parou de perder as coisas nesse ano 2017, você vai avançar bastante na área financeira no 2018. Amém? Diga assim: o Brasil será outro por nossas orações. Inclusive está acontecendo um fato inédito, porque continuam os problemas na política e a economia está conseguindo sair do buraco, independente de quem está lá, se tem mala para lá, mala para cá. Amém? Esse é o Brasil que a gente conhece, é um Brasil de um povo ordeiro, e pode ir mala para lá, mala para cá, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus Cristo. O Brasil vai tomar uma dimensão que nós não vamos depender dessas pessoas, com fé em Deus, nós vamos seguir o nosso ritmo. Então vamos ver o que aconteceu essa noite aqui, porque foi uma noite que o Senhor disse assim, Números 17:3, porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, pois cada cabeça de sua casa, de seus pais, terá uma vara. E porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde virei a vós. A vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim afastarei de mim as murmurações que os filhos de Israel fazem contra vós. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram a vara. Para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais. 12 varas, e a vara de Arão estava entre elas. 12 por quê? Porque eram 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel, e havia uma necessidade das 12 tribos de Israel estarem representadas, e cada príncipe de cada tribo pegou uma vara de um tipo de árvore e deu para Moisés. E Moisés vai e coloca essas galhas, essas varas perante o Senhor. Olha o 7, Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Onde foi isso? Dentro da igreja. Dentro da tenda, não era uma igreja fixa, porque eles andavam muito, cada vez que eles se deslocavam, desarmavam aquela tenda, a tenda andava com eles. Essa tenda nós visitamos lá em Israel, um modelo dessa tenda, como era feita antes e como é hoje. Era uma tenda ambulante, porque o povo estava em caminho de quê? Da terra que mana leite e mel. E eles precisavam se deslocar, então não tinha um local ainda. Quando eles aderiram a Israel, descobriram Israel, pisaram na Terra Santa e fixaram moradia lá como Deus queria, aí o Senhor começou a fazer com os reis, que os reis construíssem o templo. Quem foi que construiu? Salomão. Davi juntou todo o material, mas quem construiu foi o filho dele, Salomão. Coisa linda. Então esse templo aí foi fixado e foi construído o templo de Salomão, o templo que o Senhor queria, da maneira que ele queria. Mas até então era uma tenda, mas não importa se era tenda ou templo, Deus estava presente, como Deus está essa noite aqui neste lugar, amém? E aí Moisés pegou essas varas e levou para a tenda da congregação, levou para lá. Olha o que aconteceu durante a noite. Olha o que aconteceu durante a noite. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão, pela casa de Levi, havia florescido. Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e produzido amêndoas. Veja que o mais interessante aqui não é uma flor desabrochar. Se você colocar às vezes uma rosa dentro de um compartimento com água na sua casa, essa flor desabrocha às vezes em uma noite. Mas e as amêndoas? As amêndoas nasceram naquela noite. Em uma noite desabrochou a flor, as flores, mas as amêndoas, os frutos nasceram. Que coisa interessante, uma aceleração, houve uma aceleração. Aquilo não era normal. E só houve em uma vara, a vara da casa de Levi. Não foi em todas as varas, foi a vara da casa de Levi que houve esse florescimento. Então, quando você está na direção de Deus, quando você está com Deus, está fazendo o que Deus quer que você faça, segundo a sua vontade em sua vida, a sua vara vai florescer.
Enquanto não tiver tudo ajustado na tua casa, na tua vida, há uma dificuldade desse florescimento. Mas você tem que entender isso. Eu estou no ponto maduro de Deus acelerar a minha vida, de Deus florescer na minha vida. E esse rompimento que nós estamos falando agora, aceleração. Houve uma aceleração sobrenatural na frutificação da vara de amendoeira que foi colocada lá na tenda do testemunho, produzindo amêndoas. Olha o 9. Então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor a todos os filhos de Israel. Eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Disse o Senhor a Moisés: põe de volta a vara de Arão perante o testemunho, como um sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar suas murmurações contra mim e não morrerão. Então houve um florescimento, houve uma bênção nessa vara de Arão. E a partir de então, ela passou a ser uma vara santa. Sempre tinha a vara, essa vara, um pouco de maná e um pouco da palavra de Deus escrita. Era o que acompanhava ali dentro da tenda e dentro da arca. E essa arca, ela percorria os lugares com a presença de Deus. E essa vara acompanhou, porque foi a vara que floresceu, foi a vara que Deus tocou e fez um milagre. Então, em nome de Jesus, eu queria que você segurasse assim, vamos fazer um ato profético. Você faça assim como se você estivesse segurando uma vara, tá? Uma vara não é um galho, é uma coisa mais fina. Então você está segurando uma vara e em nome de Jesus agora, diga assim: Senhor Jesus, a minha vara florescerá. Segundo, esse rompimento de aceleração na minha vida, diga: Senhor, muitas coisas Tu tem feito por mim, mas tem algo na minha vida que precisa acelerar. Precisa, Senhor, da Tua ação mais rápida. Senhor, se o Senhor não fizer, ainda assim eu vou Te louvar. Mas Deus, pela Tua misericórdia e compaixão, acelera essa área na minha vida e faz florescer a vara que o Senhor tem colocado na minha mão. Amém? Em nome de Jesus. Houve um testemunho aqui da menina que segurou a carteira de trabalho ali, com 24 horas estava assinada. Ela deu testemunho. Quem ouviu esse testemunho? Pronto. E ela segurou, ela veio para a igreja, ela lembrou: tenho que buscar minha carteira. Voltou em casa de moto, pegou a carteira, trouxe e segurou a carteira naquela área lá que ela estava sentada. E Deus fez conforme ela pediu a Deus. Então assim também, isso é um ato profético, é algo sobrenatural que você orou agora e vai acontecer na tua vida. Diga assim: eu tomo posse e tenho fé em nome de Jesus. Amém? Então o rompimento da aceleração. Agora vamos ver o rompimento da revelação. João 20, versículo 1. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi a ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Segundo os teólogos, era o próprio João. E lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foi ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu ao chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Finalmente, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. Quem é essa Maria? Maria Madalena. Maria Madalena, aquela que era prostituta. Mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro. E viu dois anjos, vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés.
Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos, viu o Senhor e disse que ele lhe falara estas coisas. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Amém? Aqueles aos quais perdoastes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoastes, ser-lhe-ão retidos. Aí aparece Tomé. Jesus aparece a Tomé. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias mais tarde estavam de novo todos os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste e creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Eu, você e a igreja de Cristo na terra, em todas as nações, em todos os países, em todos os lugares, não viram, mas creram. Que coisa interessante. E Tomé desapareceu do mapa, ninguém nunca mais ouviu falar de Tomé, desapareceu. Então o que eu quero falar para você, era uma situação que Jesus tinha saído da matéria e estava agora em 4ª dimensão. Ele chegou em 2 ambientes que estavam trancados. 2 ambientes trancados. Jesus não bateu na porta, ninguém abriu a porta, Jesus entrou e chegou àquele lugar. Esse é o nosso Deus. Que às vezes você diz assim: cadê Jesus? Não estou vendo Jesus aqui. Ele está aqui. Até porque aqui as portas estão abertas para ele. Mas Jesus entrou, e porque Jesus sempre, e Deus, ele age muito pelo mais fraco. Lembra de Gideão? Que Gideão era o mais fraco de Israel, a família de Gideão a pior de Israel, e Gideão o pior dos irmãos. O mais fraco de Israel era aquele homem, e foi aquele homem que Deus escolheu para fazer grandes coisas. Então, Jesus nesta hora fala com Maria Madalena, e ela vai anunciar, e ninguém deu bolas para ela, porque as pessoas, os discípulos, se achavam muito importantes. Jesus comeu com a gente, andou com a gente, dormiu na mesma casa que a gente dormia. Jesus nos escolheu. Como é que essa mulher está dizendo que ele apareceu para ela? Uma mulher prostituta, que se converteu, mas mesmo assim não deixa de ser
na mente deles, não deixou de ser uma prostituta. Aí Jesus aparece primeiro para ela. Veja que quando João e Pedro estavam no túmulo, Jesus não dialogou, Jesus não se manifestou. Eles viram o túmulo puro e foram embora. Quem ficou? Maria Madalena, a prostituta, a ex-prostituta. Ela ficou. E quando ela fica, os anjos aparecem para ela e logo após, Jesus. Eu disse a eles que eu iria voltar. Jesus já sabia que eles não iam crer. Eu disse para todos eles. Mas eu não vou aparecer para eles em primeira mão. Eu vou aparecer para uma pessoa que eles não vão crer. E apareceu para Maria Madalena. Até porque, para não fazer acepção de pessoas. Jesus só aparece para o apóstolo, Jesus só aparece para o bispo, Jesus só aparece para o pastor. Jesus só fala com o líder da igreja. E eu? Então sempre Deus, Ele age no meio das pessoas, Ele fala com aqueles que não esperam que Ele fale. Jesus está falando essa noite com pessoas que não são evangélicas. Jesus está falando essa noite com pessoas embriagadas, drogadas e prostituídas, que vão ser salvas amanhã, que vão entender que Deus, que Ele morreu por elas. Jesus aparece para todos, para o rico, para o pobre, não importa. E Ele aparece para Maria Madalena, e Ele chama atenção, e é um ribuliço. Então ninguém está crendo. Depois Ele aparece para todos eles, paz seja convosco, senta junto com eles. Tomé não estava. Em outra reunião Tomé estava, mas Ele viu que Tomé falou para todos. Se ele apareceu para vocês, Ele apareceu para Maria Madalena, eu só vou crer se eu atravessar o dedo, porque houve um prego muito grande que furou as mãos de Jesus naquela cruz. Um prego imenso, que crucificava. Esse prego era batido nas mãos das pessoas que eram crucificadas. Era uma pena de morte que existia, a crucificação. Que essa pena de morte passou por várias pessoas. Todas elas eram consideradas marginais. De tanto que Jesus foi crucificado, naquele dia, aquela pena de morte foi para ele e para mais 2 assaltantes. Do lado direito e do lado esquerdo não tinha ninguém, não tinha Pedro, não tinha apóstolo nenhum, não tinha discípulo, seguidor dele, nenhum, porque eu tenho certeza que o ser humano ia dizer, não, fulano também morreu naquele dia junto com Jesus, ele também é santo. Como foram 2 assaltantes, ninguém lembra dos pobres coitados, só que teve um deles que Jesus disse, ainda hoje estará no paraíso comigo, porque ele creu em Jesus. Amém, igreja? Ele creu, aquele ali, e que ninguém lembra, a gente não sabe nem o nome dele, mas ele foi salvo naquela noite, naquele dia, ele foi salvo. Então entenda você, estava um ribuliço muito grande, os discípulos foram avisados, Tomé não crê, Jesus chega numa outra reunião onde Tomé estava, e disse, vem, toca na minha mão. Ninguém contou nada a Jesus, mas onde Jesus estava, ele ouviu a conversa de Tomé. Eu só vou crer se eu passar o dedo no furo que tem na mão dele. E quando Jesus aparece de novo numa sala, numa casa trancada, Jesus aparece no meio, paz seja convosco. Tomé, vamos acertar as contas aqui. Toca aqui na minha mão, vê aqui na minha mão. Se eu sou o Senhor, se eu ressuscitei ou não ressuscitei. Estive com vocês, curei cego, curei paralítico, libertei pessoas de demônios malignos, fiz milagres e milagres, fiz a multiplicação dos peixes e pães. Disse a vocês que eu iria ressuscitar. Disse a vocês que eu iria estar aqui no meio de vocês. Vocês não creram? Os próprios que depois impulsionaram o evangelho, porque foi por eles que o evangelho explodiu depois, porque eles receberam o Espírito Santo. O que foi que o Senhor fez ainda? Soprou sobre eles o Espírito Santo. Recebeis o Espírito Santo. Recebeis o Espírito Santo, para que eles parassem com aquela incredulidade, parassem com aquela situação. Muitas vezes nós pensamos coisas uns dos outros, pensamos de A, de B ou de C, ou pensamos do próprio evangelho, coisas que é a sua mente. A sua mente não quer dizer o estado de Deus, nem o estado do reino de Deus. A mente da gente tem um limite para alcançar. Mas nós temos que, eu estou trazendo essa palavra dos rompimentos, para que a sua mente também venha romper, porque se você não romper na sua mente os seus pensamentos, os pensamentos de Deus não têm acesso à sua mente, a palavra de Deus não tem acesso à sua mente,
Você vai nascer e morrer com a mente incrédula. Vai nascer e morrer com sua mente no limite. Quando Deus quer que você seja uma pessoa ilimitada para Ele fazer as coisas em você. Diga assim: eu sou ilimitado. Ilimitado para que Deus venha fazer na minha vida grandes coisas. Se você limitar, Deus faz no seu limite. Então veja, a situação que estava de burburinho na cidade, de burburinho ali em Jerusalém, estava uma coisa muito grande acontecendo, um problema muito grande acontecendo. O Senhor aqui resolve. Maria Madalena aqui já tinha, o que pensaram dela já não pensavam mais. Tomé, que pensava do próprio Senhor, já não pensava mais. Os problemas estavam sendo resolvidos. Aí, no capítulo 21, então diga assim: eu sou bem-aventurado, porque eu não vi e creio. Amém? Agora olha o capítulo 21. Vamos agora para o rompimento que o Senhor fez para chamar a atenção deles. Depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela mesma noite, nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes a ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Depois do milagre que reconheceram. E segundo os teólogos é João. E João reconhece agora que é Jesus, porque as redes, você já viu filmagens aí nas redes sociais, quando uma rede está cheia, que junta todo mundo para puxar, e aquele incômodo, a rede vai se partindo, vai quebrando, tem que ter um cuidado, e depois que teve um milagre, tem gente que crê depois do milagre, tem gente que crê depois que Deus faz uma grande ação na vida dela, mas Jesus não fica muito incomodado com isso. O importante é que haja o quê? Fé, crença, ou pelo milagre, ou pelo amor, que poucos vêm pelo amor, a maioria vem pela dor, e depois dos milagres é que se converte. Então, a maioria das pessoas não vem pelo amor, mas seja pelo amor, seja pela dor, o Senhor Jesus quer que você creia, quer que você esteja com Ele, firme, forte, para sempre, que você não tenha 2 deuses, mas um só Deus, você creia num só Senhor, amém? Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Então, depois que houve um milagre, foi que João despertou, não conheceram ele, não conheceram de forma alguma. Os outros discípulos, aí, é o Senhor. Assim que Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois estava despido, e lançou-se ao mar. Só tinha homens ali, às primeiras horas da manhã, de madrugada ainda, bem cedo, ele estava nu, certamente tomando um banho e tal, e aí o Senhor se vestiu logo, e foi para dentro do mar, para dentro da água. E houve ali um milagre de 153 grandes peixes. E segundo a ciência, eles foram estudar naquela época quantas espécies de peixes tinha naquele mar. Eram 153 espécies. Veio uma espécie de peixe na rede. 153 espécies de peixe. Um de cada espécie. Se juntou e a rede colheu. Para até que o milagre, eles vendo, porque poderia pescar só um peixe, só 2 tipos, 3 tipos de peixe. Às vezes tem a gente vê uma pesca assim de sardinha, só sardinha naquele lugar, e passou a rede. Juntou só sardinha. Tanto peixe que tem nesse mar, Jesus inteligente, eu vou colocar uma espécie de cada peixe, porque esses pescadores conhecem muito de peixe. Pedro era pescador,
Eles conhecem muito o peixe que tem dentro dessa água. Todo tipo de peixe que tem nesse mar aqui, eles conhecem. Eu vou juntar um de cada espécie, para não gerar dúvida que foi o Senhor que fez esse milagre. Amém, gente? Olha, 153 grandes peixes foi naquele momento, no 11, Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Que coisa, não é? Que coisa interessante. Era um tempo em que o Senhor resolveu o problema com Maria Madalena, resolve o problema de Tomé. Veja que Deus, ele vai resolvendo problemas para depois romper o milagre na tua vida. Maria Madalena estava lá, ninguém creu nela. Ele resolveu, vou aparecer, eles vão crer, para que ela não fique indignada. Maria Madalena se sentia inferiorizada por ter sido uma mulher desprezada na sociedade, e eu apareci primeiro para ela. Jesus resolve o problema com Maria Madalena. Depois Jesus resolve o problema de Tomé, da incredulidade de Tomé. Você quer tocar na minha mão? Pega aí. Quer? Faça, pegue. Jesus resolve o problema. Agora eles estão lá, desistidos, desmotivados pela falta do líder. Imagine você, a pessoa andar com Jesus lado a lado, e de repente essa pessoa parte, deixa, sai daqui. Eu sofri, eu apanhei, eu passei necessidades junto com ele, fui perseguido junto com ele, e ele abandona a gente, porque Judas queria um reino terreno. Judas queria que dominasse Israel e expulsasse os romanos. Judas queria um reino geográfico, terra. E Jesus: o meu reino é toda a terra, o meu reino é todo o céu, o meu reino é todas as nações, o meu reino vai estar em todos os povos de todas as nações. E Judas não entendia isso. Judas queria um reinado político. Teve um certo momento na Bíblia que Judas disse: chama aí uma quantidade de anjos, destrói esses soldados e vamos tomar o poder. Vamos tomar isso aqui. Ele não entendia, a mente dele era curta. Por isso que ele se irritou, porque Jesus não quis estabelecer aquele reino. Pela irritação dele, ele disse: olha, já que eu estou assim, eu vou ganhar 30 moedas. Eu não vou perder tempo não, vou vender ele. E vendeu. Só que naquela noite que Jesus estava sendo preso, ele foi e se suicidou. Mas ele se chateou com Jesus. Eu quero você político, eu quero você governador, vamos tomar essa nação aqui, vamos ser rei. E Judas, com certeza: eu serei o tesoureiro. Eu serei o tesoureiro, serei o ministro da economia. Aí Jesus tirou ele de tempo, ele se irritou e disse: não vou perder tempo com esse homem mais não. Eu vou, já que estão querendo matar ele, eu vou dizer onde ele está, vou vender. Quanto que vocês me dão? Toma aqui tuas moedas. E ele pegou aquelas moedas de prata e vendeu Jesus. E Jesus ali estava num processo de voltar. Eu ressuscitei, vocês estão incrédulos. Um processo difícil. Depois que Jesus acomodou tudo, então diga assim: depois que Jesus ajustar minha vida, acertar as arestas, as pendências, a vida é assim. Primeira etapa de Deus na vida das pessoas é acertar ponto por ponto. Casamento, relacionamento pai e filho, relacionamento com outras pessoas perto, as questões financeiras, e vai ajustando, para que Deus agora venha com um rompimento. Um rompimento. Deixe Jesus fazer a primeira parte. Deixe Jesus fazer a primeira etapa. Pode doer? Pode, dói. Você faz a unha, as mulheres fazem unhas, às vezes dói um cantinho. Uma simples unha que você vai ajustar no teu corpo. Tem que cortar cabelo todo mês, homens, no mínimo uma vez por mês, os homens têm que cortar um cabelo, tem que ajustar. E as mulheres fazem unha toda semana, e às vezes pega um pedacinho assim no canto.
Tudo para ajustar, para ficar bonito, dói um pouquinho. Deixa Deus trabalhar, que Ele sabe o que faz. Ele está ajustando a tua vida, vai doer um pouquinho, porque tua vida estava assim acomodada, parada. E quando Jesus entra, vai mexer um pouquinho. Vai mexer de um lado, vai mexer de outro. Sabe aquele marido que chega em casa, as mulheres perguntam à mulher, toda semana tu vai fazer uma faxina nessa casa, tu muda os móveis de lugar? Não tem esse negócio? A cama virou o guarda-roupa, virou isso, virou aquilo outro, e o homem não entende. Quem foi que carregou isso aqui? Isso aqui é pesado, fui eu. E virou, que a pessoa acha que a faxina só faz a faxina se trocar do lugar, e todo mundo vê que trocou de lugar. Como agora tem muitos móveis embutidos, né? Aí o negócio já vai mudando. Não tem, mulher, você desparafusou esses móveis todos. Parafusou na outra parede, aí já não tem mais jeito. Mas assim, quando Deus entra, Ele entra com educação. Jesus é educado, Ele não invade a sua vida. Por isso que eu estou dizendo, permita que Ele reconstrua, refaça, vá acertar o que está desajustado. Pronto. Aí Ele acertou com a ex-prostituta, Maria Madalena, acerta com Tomé. Os discípulos agora estão lá no mar, pescaram a noite toda. E estava ali, Pedro nu, sem saber o que fazer. Eu vou tomar banho, eu vou para onde? Não deu pescaria essa noite. Jesus, naquele dia, foi crucificado, a gente está triste. Se Ele tivesse aqui, tinha peixe à vontade, tinha milagre à vontade. Aí Jesus disse, agora é a hora de trazer um milagre na vida deles. Um rompimento. Vai romper tanto peixe, mas não vai romper a rede. Em nome de Jesus. Aí, nós poderíamos pregar aqui mais meia hora só nisso. Porque quando vier o rompimento na tua vida, vai vir um rompimento na tua vida. Mas você vai ter lugar dentro de você para guardar o que Deus vai fazer. Não subir para a cabeça. Tem muito cristão hoje que pede a bênção chega. Quando a bênção chega, esquece de Deus. Deixa subir para a cabeça. Jesus vai ajustar os celeiros. Lembra de José? José, quando foi governador do Egito, plantou, colheu, mas fez muitos lugares para guardar a colheita. Porque uma fazenda lá no Mato Grosso, se plantar soja e não tiver onde guardar, a soja vai apodrecer. O milho lá em Barreiras vai apodrecer. Você tem que preparar a terra, ter a semente, cercar a terra, evitar que os ladrões tomem a terra, evitar que os pulgões comam a semente, colher e ter onde guardar, porque se você não guardar, vem uma chuva e apodrece. Então na sua vida você precisa ter isso. Jesus trouxe os peixes e a rede não rompeu. Pelo que o texto está dizendo aqui, a gente entende que se fosse eles, a rede ia romper. Mas como estava acontecendo um milagre, a rede não rompeu. O rompimento era para multiplicação de peixes, não era para romper a rede. O rompimento na tua vida, isso aqui já é revelação de Deus. O rompimento na tua vida não é para romper a tua saúde, não é para te matar, não é para destruir o teu casamento, não é para fazer você perder a saúde, não é para você se desviar da presença de Deus. O rompimento de Deus na tua vida é para a bênção. E a bênção de Deus não acrescenta dores. A bênção de Deus vai deixar você com os pés no chão, sabendo onde está andando, onde está pisando, para você não perder a bênção de Deus. A bênção de Deus é para gerar você um homem equilibrado, uma mulher equilibrada. A bênção de Deus é para gerar você uma pessoa mais humana. A bênção de Deus é para gerar em você uma pessoa menos gananciosa. A bênção de Deus é para gerar em você uma pessoa mais educada, uma pessoa mais fina, porque seus relacionamentos vão aumentar. A bênção de Deus é para gerar em você uma pessoa com mais caráter. A bênção de Deus é para gerar em você uma pessoa com mais saúde. Eu estou cheio de dinheiro agora, eu vou comer carne gordurosa de manhã, de tarde, de noite, que é o que eu gosto. Você vai morrer. Porque tu tem dinheiro agora para comer picanha, tu vai morrer se tu comer picanha toda hora. A bênção de Deus não é para matar você no carro. É para você dirigir com cuidado, para você cumprir as leis, pagar o IPVA do carro. A bênção de Deus é para quando você tiver um carrão, o policial pedir a carteira, você entregar, respeitar a autoridade. A bênção de Deus não é para você ficar arrogante, olhar para o policial de cima a baixo, quem é você? Você está falando com fulano. Isso não se trata uma autoridade dessa forma.
Então, em nome de Jesus, você tem que entender que a rede não rompeu. Veio peixes, mas a rede estava intacta. Veio peixes para mostrar aos discípulos que Deus é Deus, que eles precisavam de Jesus. Mesmo Jesus, longe deles agora, já ia para o céu. Depois teve a ascensão de Jesus. Jesus ia continuar na vida deles. Jesus ia continuar governando eles. Jesus ia continuar amando eles. Porque eles pescaram para comer. E naquele dia não ia ter comida. Veio 153 grandes peixes. Nunca pescaram isso na vida. Porque ajustou primeiro a fé, não estava crendo, Tomé no meio fazendo burburinho, eu não creio. O que foi que Tomé disse? Eu só creio se isso acontecer. Ele desafiou Jesus e jogou no meio dos outros 11, no meio dos outros 10, porque Judas tinha se suicidado, ele jogou no meio dos 10 uma desconfiança. Às vezes você está andando com 5 pessoas de fé, tem uma que vem sem fé e contamina as 7, e todas as 7 passam a não ter fé. Foi isso que Tomé fez. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Diga, Tomé, longe da minha vida. Amém? Imagine você viver num Brasil que você precisa de tanta fé, viver num país que os acordos são quebrados todos os dias. Se você não tiver fé nessa nação, você está perdido. Perdido. Vamos orar? Porque Deus tem que trazer um rompimento na tua vida. Nenhuma rede, a rede do caráter não vai quebrar na tua vida. Diga, a rede do caráter não vai quebrar na minha vida. A rede da saúde não vai quebrar na minha vida. Diga assim, Senhor, traz os peixes, traz as bênçãos, mas as redes vão ficar intactas. Entendeu a mensagem? Pergunta a pessoa do lado, entendeu a mensagem? A bênção vai vir e você será um melhor evangélico, uma melhor pessoa. Amém? 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 Aplauda Jesus. Aplauda o Senhor. Deus quer lhe ver uma melhor mulher, um melhor homem. Homem com H, homem de Deus. Uma mulher de Deus. A vaidade não vai entrar em você pela bênção que Deus vai trazer na tua vida. A vitória não vai entrar. Você tem que pensar, eu estou com esse carro aqui, mas já andei a pé. De vez em quando vá a pé para algum lugar. Vá a pé. Não esqueça a sua raiz. Não esqueça a sua raiz. De vez em quando como ovo frito. Não esqueça a sua raiz. Quando o homem esquece as raízes, ele vai se perder. Nenhuma árvore vive sem raiz. E as raízes ninguém vê, está lá debaixo da terra. As noites que você perdeu estudando para passar num concurso. As noites que você perdeu estudando, quando você não tinha dinheiro para pegar ônibus, não tinha dinheiro para nada. Então, em nome de Jesus, bênção de Deus não vai acrescentar dores. Bênção de Deus vai te deixar melhor com Ele. Mais apaixonada por Deus. Diga, Senhor, manda os 153 peixes, que eu vou te amar mais e mais. Eu vou ser mais servo. Amém, igreja? Aleluia. Só o Senhor é Deus. Dê as mãos a quem está ao seu lado. Vamos clamar a Ele, sem fechar os corredores. Eu quero ver guerreiros de oração agora. Guerreiros, guerreiros, guerreiros. A palavra está na Bíblia, foi anunciada. Pela fé, tome posse. Tome posse agora desta palavra. O rompimento na tua vida. O rompimento da revelação. Porque o Senhor revelou. É a direita do barco. Imagina o tamanho daquele mar. E o Senhor disse, joga as redes à direita do barco. Quem colocou os 153 grandes peixes à direita do barco? Para serem apanhados. Foi o Senhor. O Senhor coloca os peixes ao teu lado. E você diz assim, é para lá, é para cá. Ele vai dizer, não, é do lado direito. Lança a rede do lado direito. Porque aqueles peixes são teus. O que Deus te dá, Ele dá. Só Ele tem poder para tirar. Quando Deus dá, o inimigo não pode tocar. Só Deus pode tirar.
Se você conseguiu de você mesmo, o inimigo pode chegar e tocar. Se ele te deu, que está amarrado no nome de Jesus, ele pode também levar. Mas o que Deus te dá, ninguém toca. Só Deus. E Deus está preparando para ti isso. Uma vara vai florescer na tua vida. É o rompimento da aceleração. Diga assim: eu preciso, Deus, em algumas áreas da minha vida, que o Senhor acelere. Eu preciso do rompimento, da aceleração, como aconteceu com a vara de Arão. Senhor, eu preciso também do rompimento da revelação. Me revela onde está a bênção, me revela quem é minha outra metade, me revela onde eu vou morar, me revela onde eu vou trabalhar, me revela o que eu vou me formar. Amém? Está entendendo? Que se Deus não te revelar, você vai perecer, porque você vai ficar perdido, sem saber para onde ir nem o que fazer. Mas se Deus revelar, querido, você vai deitar, dormir e acordar, porque o Senhor permitiu que você deitasse, permitiu que você acordasse, porque o Senhor manteve o teu coração funcionando, manteve a paz na tua vida. Vamos orar agora em nome de Jesus. Começa a orar. Aperte a mão dessa pessoa do lado. Façamos um clamor a Deus. Façamos um clamor. Façamos um clamor. Nós temos 3 minutos para um clamor. 3 minutos. 3 minutos. Você está cansado? Daqui a pouco você vai deitar e dormir. Agora é hora de trabalhar. Oremos. Clame a Ele, clame a Deus agora. Eu preciso, Senhor, do rompimento. Eu preciso, Senhor, da aceleração. Eu preciso, Senhor, da revelação. Eu preciso, Deus. Eu preciso que venha de Ti. Eu não quero revelamento. Eu não quero revelamento de mente humana que não vai funcionar. Eu quero revelação do Teu Espírito, Deus. Oh, aleluia. Clamemos, oremos, ore mais alto. Clame a Ele, clame a Ele. Como o som de muitas águas, quando a igreja ora, é como o som de muitas águas. Na terça-feira teremos o culto de cura. Chama os doentes. Pode vir com as enfermidades, serão curados. Toda terça é o culto de cura nesta igreja. Cura de doenças físicas. Agora, clame ao Senhor, clame a Ele, clame pela tua família. Diga: Deus, eu preciso que o Senhor acelere a salvação na minha casa. Eu preciso que o Senhor multiplique, traga, Senhor, o nascimento como na vara de Arão. O Senhor traga o nascimento, ó Deus, de filhos teus na minha família, no meu sangue. Profetiza a tua família na presença de Deus. Profetiza o teu marido. Profetiza o teu trabalho. Não peça demissão desse trabalho agora, até você conseguir o próximo trabalho. Não fique desempregado, é um risco você ficar desempregado esses dias. Estamos em crise. Aguente mais um pouquinho, que virá um emprego melhor para você. Aguente mais um pouquinho, que virá um trabalho melhor para você. Aguente mais um pouquinho, que vai surgir um concurso para você. Aguente mais um pouquinho, que alguém vai te chamar para ser sócio. Aguente mais um pouquinho, que você vai se casar. Não prostitua, guarda o teu corpo. O teu marido já está aqui, a tua esposa já está aqui. Clame a Ele, clamemos. Ó Senhor, Deus forte, Deus poderoso, o Senhor trouxe a revelação. Aqueles discípulos estavam desistidos, Senhor, estavam sem fé, e o Senhor trouxe, meu Deus, a revelação. Onde estavam os peixes? O Senhor trouxe, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Você que recebeu bênção essa semana, glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus.
você que fechou um contrato, você que assinou um contrato, glorifica Ele, em nome de Jesus. Você que vai conversar com o seu chefe vai lhe dar uma resposta positiva essa semana, em nome de Jesus Cristo, porque você está descendo na presença de Deus, porque você está se humilhando. Nós estamos nos humilhando, Deus, na tua presença agora. Se humilhe na presença de Deus agora. Diga que Ele é tudo na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Grandioso, eterno, poderoso Deus, maravilhoso Deus, em nome de Jesus. Grandioso, eterno Senhor. Agora diga assim todos juntos. Erga as mãos agora. Erga as mãos, diga todos juntos: Senhor, vem com o rompimento da aceleração na minha vida. Acelera teu processo na minha vida. Que a tua promessa aconteça. Acelera. Em uma noite, aquela vara floresceu e houve amêndoas. Deus, uma noite as amêndoas nasceram. Em uma noite, em um dia, o Senhor pode acelerar na minha vida este processo que eu tenho orado tanto, que eu tenho colocado tanto nas tuas mãos. Aleluia. Agora diga: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, teu filho amado, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço agora, vem com a revelação na minha vida. Revela, revela, revela. Senhor, se não for revelação vinda do teu trono, eu não quero. Eu rejeito agora. Eu não quero. Se vier da minha mente humana, se vier de uma seta diabólica, eu não quero. Eu só quero, Deus, se essa revelação vier de ti, me mostra onde eu vou jogar a minha rede, e a minha rede não vai romper, a minha salvação não vai desmoronar quando eu receber estas bênçãos que o Senhor vai enviar sobre a minha vida. Aleluia! Aplauda Ele.